Então, vamos lá. Por que eu coloquei essa aula aí hoje? Porque essa aula aí tem tudo a ver com as provas atualmente. Por quê? Você pode pegar qualquer prova, a maioria das questões são questões interpretativas, são questões que pedem uma certa interpretação do texto, que perguntam sobre o verbo, perguntam sobre em que pessoa o texto está escrito, pergunta várias outras coisas, pergunta sobre a norma culta. Então, tudo isso a gente vai ver hoje, a gente vai ver agora. E essa aula vai te ajudar bastante, inclusive, para entender melhor os enunciados. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com níveis de linguagem. Hoje nós vamos ver níveis de linguagem e funções da linguagem. Vamos começar com níveis de linguagem, né? Olha lá. Níveis de linguagem. Podemos interagir e nos comunicar com outras pessoas por meio de diversos níveis de linguagem. Aí, quais são esses níveis? São nível padrão, coloquial, gírias, regionalismos e linguagem vulgar. Isso aqui tem que ficar muito bem entendido aí, organizado na sua mente, porque vai te ajudar na interpretação e até nas respostas das questões, tá? A interação verbal entre os sujeitos, o que é isso? Interação verbal entre os sujeitos. A comunicação entre as pessoas, né? É possível por meio de palavras e pode ser realizada pela fala ou escrita, dependendo da situação comunicativa. O que ele quer dizer com situação comunicativa? Como que essas pessoas vão se comunicar? Como elas vão se organizar para que haja comunicação? Essa é a situação comunicativa. Ele vai repetir isso aí no texto e aí vai ficar mais fácil você entender. Os usuários das línguas podem eleger qualquer um dos diferentes níveis de linguagem para interagir verbalmente com os outros. Quais níveis? Esse que a gente falou aqui em cima. Padrão, coloquial, gírias, regionalismos e linguagem vulgar. Isso significa que existem linguagens diferentes para ocasiões distintas. Ou seja, em toda situação comunicativa, de novo, e você já sabe o que é, os falantes elegem um nível de linguagem mais adequado para que tanto o emissor, que é quem fala, quem quer passar a mensagem, quanto para o receptor das mensagens possam compreender e ser compreendidos. Né? Por exemplos, um brasileiro e um norte-americano, porém ambos não sabem falar uma língua do outro fluentemente, digamos assim. Mas eles sabem escrever, por exemplo. Aí eles vão falar, nós vamos comunicar por meio de escrita, porque eu consigo escrever melhor do que falar. Beleza, então a situação comunicativa vai ser baseada na escrita. Beleza? Nível 1, que é o primeiro nível da linguagem. Norma culta ou padrão, que é o que mais se fala nas questões dos concursos, vestibulares, tudo. De acordo com a norma culta, em todas as provas, assim, cara, sem brincadeira, eu acho que numa mesma prova, digamos assim, de 20 questões, você vai ter umas 10 questões ou mais que vai se referir à norma culta. Beleza? Beleza. Então, cada língua possui uma estrutura que são baseadas num conjunto de regras. Então, as línguas elas têm uma estrutura que são baseadas no conjunto de regras que falam, olha, vocês podem escrever corretamente desta forma, que é a norma padrão e a norma culta. Todas as línguas têm a norma padrão e a norma culta, que são responsáveis pelo funcionamento dos elementos linguísticos. Esse conjunto de regras é conhecido como gramática normativa, a nossa gramática, certo? Nela, os usuários da língua encontram norma padrão de funcionamento da língua, chamada de padrão ou culta.
a qual deve, ou pelo menos deveria, ser de conhecimento acessível a todos os falantes da mesma comunidade linguística. Beleza? Ela deve ou deveria ser acessível a todas as pessoas que falam a mesma língua. Tá? Então, tem assim... não deveria, né? Tem assim, o cara que é rico sabe falar muito melhor do que o cara pobre. Na verdade, isso pode acontecer justamente o contrário. Tem gente que é rico e não sabe falar. Tem gente que é pobre e sabe falar muito melhor do que o cara que é rico. Certo? Por quê? Porque a língua deve ou deveria estar à disposição de todos da mesma comunidade linguística. Beleza? A norma culta da língua portuguesa, por exemplo, não significa comunicar-se de maneira difícil e rebuscada. Isso é importantíssimo. Tá? Principalmente na redação que você vai fazer do bombeiro, né? A redação você precisa ser claro, conciso e objetivo. Isso não quer dizer que você tenha que falar de maneira difícil ou escrever alguma palavra rebuscada na redação. Pelo contrário, talvez se você puser palavras difíceis e rebuscadas na redação, você não vai ser claro nem objetivo. Vai perder a clareza e objetividade. Então, a coisa é ser simples e objetivo. Pode usar palavras normais. Exatamente. Exatamente. Beleza? Tá. Uhum. Embora a língua padrão, né, seja atribuído certo prestígio cultural e status social, o uso da linguagem culta está menos relacionado à questão estética e muito mais associado à sua democratização, já que esse é o nível de linguagem ensinado nas escolas. Beleza? Então, apesar de ter, né, um prestígio cultural e status social, está muito menos relacionado à questão estética e mais associado à democratização. Beleza? Já que a norma culta, norma padrão, é o que é utilizado e ensinado em todas as escolas. Beleza? Atenção nisso aí, porque a gente vai ter um exercício que a gente vai precisar entender isso e a resposta está relacionada justamente ao que a gente está falando agora, tá? Linguagem coloquial, informal e popular. É o que aparece muito nas redações. As pessoas começam a escrever muito informalmente, né? E acham que está fazendo certo. Por quê? O que a gente escuta nas escolas é que o professor fala que você tem que dar a sua opinião. Aí as pessoas acham, isso é um absurdo. Não é para ser assim. Na redação, você jamais pode escrever dessa forma, né? Porque a redação não se usa a linguagem primeira pessoa não pode utilizar. Segundo, você não vai dizer, a minha opinião é que esses caras devem ser todos presos. Então, isso aí é uma linguagem muito informal, para esses caras, né? Muito coloquial, de uso popular. O que quer dizer aí, você vai, mas eu estou em contraste de uso popular com o que a gente acabou de falar. Não. O uso popular quer dizer o uso corriqueiro, o uso do dia a dia, a língua falada, entendeu? Então, não, a redação ela se baseia na norma culta, né? Então, de repente, você poderia reescrever isso que a gente falou de uma maneira que se enquadre na norma culta ou norma padrão. Beleza? Ou então, a verdade é que os políticos julgados culpados devem ser todos presos. Acabou. Você escreveu corretamente, numa linguagem formal e não feriu a norma culta. Show? Então, linguagem coloquial é aquela utilizada de maneira espontânea, corriqueira pelos falantes. Já falamos isso. É o nível de linguagem não segue a rigor todas as regras da gramática.
pois está mais preocupado com a função da linguagem do que com a forma. A função da linguagem de passar a mensagem apenas. Ao utilizar linguagem coloquial, o falante está mais preocupado em transmitir o conteúdo, que a gente acabou de falar, do que como esse conteúdo vai ser estruturado. De maneira geral, os falantes utilizam a linguagem coloquial nas situações comunicativas mais informais, nos diálogos entre amigos, familiares, etc. Beleza? Beleza. Linguagem regional. Essa aqui está ligada às regiões brasileiras. É aquele Beleza? famoso regionalismo. É o regionalismo que, na verdade, é o que a gente fala de sotaque. Ah, tá. É o sotaque, é o regionalismo, beleza? Mas quando, por exemplo, alguém fala Flamengo, também não é regionalismo? Não. Não? Aí não quer dizer que é informal. Aí não é, aí a pessoa não sabe falar mesmo. É a pessoa que não sabe falar mesmo. É sério? Eu jurava que tinha uma parada dessa, porque é por conta do acesso, aquela coisa mesmo que a gente estava falando agora mesmo, da democratização da linguagem. Se a pessoa que quer comunicar e a pessoa que é o ouvinte consegue entender a linguagem não deixa de tá certa, né? Não é isso. Olha só. A mensagem foi passada. A mensagem está certa porque a mensagem foi passada. Entendi. Mas não está na norma culta. Saquei. Não é norma culta. Não é, então não pode ser regionalismo também. Então é só uma pessoa que... Não, Tá. regionalismo está relacionado, por exemplo, ao carioca, quando puxa o S, entendeu? Entendi. É mais chuchu, xuxa, Uhum. porta, portão. Em outros lugares porta, porteira. Porta. Entendeu? Isso é regionalismo. Entendi. Beleza? Tá. É o Tomar sotaque. cuidado para não confundir. Sotaque é diferente da pessoa que fala errado. Entendeu? Uhum. São coisas Entendi. distintas. A pessoa que fala errado, eu enquadro no nível coloquial e informal, porque a pessoa passou a mensagem, porém, de uma forma informal, ou seja, não foi a norma culta. Tá, beleza? beleza. Porque não seguiu todas as regras da norma. Beleza. Beleza? Agora o nível 4 são as gírias. E as gírias ela é bem de acordo com o meio que você está, bem de acordo com a linguagem coloquial popular também do cotidiano. Está relacionado ao cotidiano de certos grupos sociais, que podem ser incorporadas em uma linguagem conforme sua intensidade e frequência de uso pelos falantes. Uma coisa que, né, ela vai se perdendo também ao longo do tempo. Né? Qual era uma gíria muito falada no Rio? Chamar os outros de maluco. Fala aí, maluco! Isso hoje, até existem pessoas que ainda falam assim, mas isso foi se perdendo. Se perdeu completamente. E conforme as gerações vão passando, vão surgindo outras gírias que também com o tempo vão se perdendo. Exatamente. Certo? Por exemplo, algumas gírias utilizadas nas décadas de 80 e de 90, chuchu, beleza, né? Mas que atualmente está quase obsoleto, ou seja, quase ninguém usa. Beleza? É isso aí. Acabei de falar beleza agora. Então, linguagem vulgar é o quinto e último nível da linguagem. Linguagem vulgar. É completamente oposta à língua padrão, né? Não seguem também as regras e normas de funcionamento. O mais interessante é que, mesmo de maneira bem rudimentar, os falantes conseguem compreender a mensagem e seus efeitos de sentido, que era exatamente o que a gente estava falando agora. Nas trocas de mensagens, podemos considerar a linguagem vulgar como sendo um vício de linguagem. Veja alguns exemplos bastante recorrentes da nossa língua. Nós vai, para mim ir, vamos ir. Então, isso é linguagem vulgar.
que é oposto à norma culta. Por exemplo, o Flamengo é linguagem vulgar. Vamos ir é um pleonasmo, né? É porque em já vai, Exatamente. sem já vai, a gente vai ir, fica É o vício complicado. da linguagem. É, Exatamente isso. Pleonasmo é um vício de linguagem também. Então entendi. vamos lá. Exercício. Agora o bicho vai pegar. Esses exercícios aí são maneiros, tá? Muito legais. Então vamos lá. E todos eles são de vestibulares. E você vai deitar o cabelo agora. Então, até quando? Não adianta olhar para o céu. Com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muito protesto para fazer. Muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, vai virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus não sofreu, não quer Não quer dizer dizer que que você tem que sofrer. só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. E Gabriel aí, Pensador, pô. Gabriel Pensador, Musiquinha. as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. Isso é linguagem de internet? Não, Não, né? Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Que imagens? não. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Eu não vi gíria nenhuma. Você viu alguma gíria? Não. Não. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Aí, né, meu amigo? Partiu pra galera, né? Por quê? Linguagem coloquial. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. Uhum. Pode crer. Não adianta olhar para o chão. Virar a cara para não ver. Se liga aí. Mais coloquial que isso. Beleza? Então, letra D de dado. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Show? Beleza, pega Maneiro, nada. né? Maneiro, né? Isso aí é vestibular. Tudo a ver contigo. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem disse no carnaval, como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais, ela falava de sério. Mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor e pode ser instrumento de rir ou de outra feita. Ué, cadê? No meio da pelada, um menino gritou: "Dissemina ele!" No meio da pelada, ó. No meio da pelada, o menino falou: "Dissemina ele, esse cabeludinho." Eu não disseminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois ouvir um vaqueiro a cantar com saudade. Aí, morena, não me escreve, que eu não sei ler. Aquele a preposto ao verbo ler ao meu ouvir ampliava a solidão do vaqueiro. Quer dizer, ele não queria que ela escrevesse. Ele queria que ela estivesse perto dele, ao lado dele. Sim. No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir.
A exemplo das expressões, voltou de ateu, deselimina ele, deselimina esse. Eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca. O que ele quer dizer? Os desvios linguísticos cometidos pelos personagens dos textos. Desvios linguísticos. Não. Importância de certos fenômenos gramaticais para conhecimento da língua portuguesa. Não, falando de... Falou até da preposição deslocada, mas não tem fenômenos gramaticais para conhecimento da língua. Não é isso, viajou. A distinção clara entre a norma culta e outras variedades linguísticas? Acho que é essa, não. Existe até uma coisa que pode fazer com que você confunda. Mas ele não fala, o foco do texto não é distinguir a norma culta das outras variedades. Ele aprendeu... A coisa poética. A coisa é a seguinte, olha, a palavra ela pode servir não apenas para aquilo que ela realmente significa, ela pode servir para significar ou entender, ou que você ouça, só de ouvir você interprete de uma outra coisa diferente. Não só, então, a linguagem literal. Então, a linguagem não só literal, também metafórica. Então, significa que a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais de linguagem. Exatamente. Ele aprendeu de uma forma mais divertida o jogo de palavras. Entendeu? Essa palavra dimensão lúdica, essa coisa da dimensão lúdica é muito falada em educação infantil, né? Que é aquilo que vai prender a atenção das crianças para que elas se interessem em aprender. Normalmente faz-se brincadeiras, assistem vídeos mais alegres, né? ou com jogos. Então, ele aprendeu de uma forma mais alegre o uso das palavras de outras maneiras. Então, parabéns pela percepção. E isso requer um nível de interpretação muito bom. Show de bola, excelente. Lê o texto a seguir para responder a questão. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos. Não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. E outra vez nós não vai mais. Nós não somos tatu. Outro dia encontremos com o Ernesto. Ele pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz. Ernesto, nós não se importa, mas você deveria ter ponhado um recado na porta. Então é punk. Um recado assim, ó. Olha, turma, não deu para esperar. Duvido que isso não faz mal. Não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Então, beleza. Isso é um samba, né, do Ernesto, de Adorinã Barbosa e Alocim. Não faço ideia de quem sejam essas pessoas. Também não sei, não. A música é composta por Adoniran Barbosa e Alocim é um claro exemplo do emprego da norma popular, uma das variedades deslinguísticas do português brasileiro. Sobre a norma culta ou coloquial, é correto afirmar exceto. Espera aí rapidinho. Vamos. Então ele não quer o correto. Ele quer a relação à norma popular ou coloquial. Norma popular ou coloquial. É correto afirmar exceto. Então não é correto afirmar. A maioria vão ser corretas. Vai ter uma que é errada, que é a nossa resposta. Essa é a 3, né? Essa é a 3, exatamente. Beleza. Um tipo de variação linguística encontrada entre falantes com menor poder aquisitivo e com menor exposição ao conhecimento escolar. Denota uma ineficiência linguística por parte do falante.
configurando-se um erro a ser evitado na comunicação. Então, vamos lá. Lembra que eu falei que a pessoa não saber falar, não saber escrever, nada tem a ver com poder aquisitivo? Sim, sim, sim. Sim. Então, na minha humilde opinião, esta é a resposta que está errada e que é a que a gente tem que marcar. Tá, beleza. Entendeu? A segunda parte da resposta está até certa, mas ele só coloca esse final para te confundir. O final, porque ele já falou do poder aquisitivo. Ele não precisava o erro ter está no falado. primeiro período. Exatamente. Sim, sim. Beleza? Faz Agora sentido. vamos ver as outras. A norma popular é uma variação linguística muito utilizada em situações informais de comunicação. Show. Nela, observa-se a presença de regionalismos, marcas de oralidade, gírias e jargões próprios de uma determinada comunidade linguística. Show, tá certo. Existe, sim, regionalismos, oralidade, gírias, certo? Na linguagem popular. As normas padrão e popular são variações linguísticas importantes. Cada uma cumpre um papel específico na comunicação de acordo com o contexto. É preciso que o falante adeque-se de acordo com os níveis de formalidade exigidos no momento da fala e da escrita. Exatamente. Se você vai falar para um público que tem conhecimento da norma culta, é diferente de você falar para um público, por exemplo, que não tem. Talvez você pode utilizar palavras que o público que não tem conhecimento da norma culta não entenda. Né? Então, você tem que se adequar à situação comunicativa. Embora seja importante, a norma popular tem validade como forma de comunicação, devendo ser evitada em situações que exigem maior formalidade linguística. Exatamente. A C e a D é quase a mesma coisa em palavras diferentes. Sim, sim. É bem parecido. Show de bola. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Foi. Ela mudou, foi uma palavrinha só, coisa boba. Na real, o primeiro período, né, que estava errado se não fosse isso, ia estar tudo certo. Exatamente. Vamos nessa? Vamos para a próxima. Nessa, o que eu... Quando eu fiz essa, eu fui direto para pergunta? É. Então, isso que eu ia perguntar para você. Tem professores que falam que é legal você, antes de ir para o enredo da questão e tudo mais, é você ler o comando, né? O que pede a questão. Você concorda com isso? Porque aí você procura logo no texto. Então, tem gente que é contra isso, porque às vezes no texto tem pegadinhas. Aí você não leu. Então, olha só. Existem questões que você precisa ler o texto e tem questões que você não precisa. Tem questões que ele já tira o excerto do texto e pergunta em relação àquele excerto. Entendi. Entendeu? Então, você não precisa, naquela questão, ler o texto. Mas, em algumas questões, você vai perceber que, mesmo ele dando o excerto, você vai ter que voltar no texto. Tem que procurar alguma coisa no texto. Então, Sim. Isso é uma questão de fazer questões mesmo, de se fazer simulados, fazer provas anteriores, e você vai sentir, né, qual que é ali, como que aquela prova, ela segue, as provas seguem um padrão, a verdade é essa. Cada prova tem um padrão diferente. Então, você vai sentir o que a banca quer de acordo com o que você faz as questões daquele concurso. Isso aí Entendi. Não tem jeito. Mas vamos dar uma lida. A gente não está com pressa. Vamos nessa. Como surgir... vai cair minha bateria agora, mesmo carregando. Peraí, professor. Airan? Eu vou continuar. O Airan caiu. Eu vou continuar e depois a galera pega aí a prova que vai ficar gravada. Deixa eu ver se ele está falando alguma coisa aqui.
Não está falando nada. Vamos que vamos. Aí, voltou, garoto. Show. Espera aí que vai conectar seu áudio aí. Show. Agora eu tô te ouvindo. Agora sim. Agora foi. Foi mal, professor. Caiu a bateria, meu celular tá uma bosta. Foi mal. Relaxa, tamo junto. Vamos seguir. Então vamos lá. Como surgiram os diferentes sotaques do Brasil? Então aqui já é regionalismo, né? Vai falar sobre regionalismo. Show? Show. As origens dos sotaques brasileiros estão na colonização do país, feita por vários povos em diferentes momentos históricos. O português, como se sabe, imperou sobre os outros idiomas que chegaram por aqui, mas sofreu influências no holandês, espanhol, alemão, do italiano, entre outros. Além disso, havia diferença do idioma português falado entre os colonizadores que chegavam aqui, vindos de várias regiões de Portugal e em distintas décadas. Os portugueses vinham em ondas em diferentes épocas. Por isso, o idioma trazido nunca foi uniforme, explica a Taliba Teixeira de Castilho, linguista e filólogo, consultor do Museu da Língua Portuguesa, professor da Universidade Estadual de São Paulo. Os primeiros contatos linguísticos do português no Brasil foram com as línguas indígenas e africanas. A partir do século XIX, os imigrantes europeus e asiáticos temperaram essa base portuguesa, surgindo o atual conjunto de sotaques. Então, houve influências europeias e asiáticas, né, fazendo os sotaques nas regiões brasileiras. É só reparar o sotaque e a região para lembrar dos vários imigrantes que contribuíram para a história do país. No sul, alemães, italianos e outros povos vindos do leste europeu. O Rio Grande do Sul acrescenta-se a influência dos países de fronteira, de língua espanhola. São Paulo e sua grande comunidade italiana, misturada a pessoas vindas de várias partes do Brasil e do mundo, Pernambuco e os holandeses dos tempos de Maurício de Nassau, os exemplos são muitos e provam que os sotaques são parte da história da formação do país. Por isso mesmo, não se pode dizer que haja um sotaque mais correto que o outro. Isso é importante, hein? Não se pode dizer que haja um sotaque mais correto do que o outro. Ou seja, sotaque é sotaque. É igual cultura. Cultura, não existe cultura melhor que a outra. Cultura é cultura. Então, a cultura norte-americana é melhor do que a cultura brasileira? Não. Cultura é cultura. Cada um tem a sua. Não existe hierarquia entre as culturas, entendeu? É a mesma coisa com os sotaques. Quem acha que fala um português sem sotaque, em geral, não se dá conta de que também tem o seu próprio, já que ele caracteriza a variação linguística regional, comum a qualquer língua. Beleza? Então, sobre os diferentes sotaques encontrados no português brasileiro, é incorreto afirmar os primeiros contatos linguísticos do português do Brasil
A distinção é importante em razão da diferença entre o português falado aqui e o português falado em Portugal. Foram com as línguas indígenas as línguas africanas. Posteriormente, a partir do século XIX, os imigrantes e outras partes do mundo contribuíram para o conjunto de sotaques. Show! Tá certo. Show. Os diferentes sotaques encontrados no Brasil podem ser explicados sob o ponto de vista histórico. Sabemos que o nosso país foi colonizado por diversos povos em diferentes momentos de nossa história. Enquanto na região sul houve uma imigração maciça de italianos, alemães e outros povos oriundos do leste europeu, no Pernambuco, por exemplo, a influência veio dos holandeses dos tempos de Maurício de Nassau. Show, falou isso sim, tá certo. Chamamos de sotaque o tom, inflexão ou pronúncia particular de cada indivíduo ou de cada região. Cada estado brasileiro apresenta peculiaridades na fala, pois, apesar de compartilharmos o mesmo idioma, seria quase impossível que um país tão grande apresentasse uma uniformidade na fala. Excelente. Tá certo. Excelente. Os sotaques estão associados à norma popular. Não, já tá errado. Ou coloquial. Não, sotaque, tudo bem. É sim popular ou coloquial. É sim. Ué, mas você não falou... Não é norma culta. Mas só porque eu falo que sotaque significa que eu não... pode crer, é a última opção. Pode crer, você tinha falado. Isso, é verdade. Por isso, devem ser evitados na norma padrão da língua portuguesa. Sim, perfeito. Alguns sotaques, como o sotaque gaúcho, são linguisticamente mais apropriados. Aí ele deu um tiro no próprio pé, botou um pé em cima do outro e tirou alguns dois. Não tem sotaque mais apropriado que o outro. Todos os sotaques são sotaques e o nível de importância de cada um é o mesmo, devido ao seu maior nível de adequação à variedade padrão da língua. Aí ele aloprou, né? E aí facilitou a nossa resposta. Porque ele mesmo falou, aqui, ó, tá do lado, ó, facilitou, ó, tá do lado. Ó. Não se pode dizer que haja um sotaque mais correto que o outro. Acabou. Ele frisou isso no texto, né? Deu atenção a isso. Letra D é a resposta. Perfeito. Essa aí é a 4, né? Só para ser assim. É a 4, não. É a 4. É a 4. Tá bem. Alguns dialetos são usados com diferentes sotaques regionais, como ocorre na norma culta da língua portuguesa. Os sotaques, então, não podem ser confundidos com dialeto, pois o que caracteriza o sotaque é apenas a diferença de pronúncia dos falantes. Show. Show. Tranquilinho. Tranquilo, né? Essa questão foi tranquila porque a gente percebeu. Qual é o importante? O que essa questão, na minha opinião, ensina pra gente? Respostas grandes você não pode se levar, não pode se deixar levar pelo correto ou pelo errado apenas no primeiro período. Você tem que ler devagar a alternativa completa e analisar ela completamente. Porque tem gente que já leu o primeiro período e já dá como certo. Não, às vezes o erro está no último período. Como foi o que aconteceu na letra D. Beleza? Beleza. Aqui no primeiro período estava correto. Agora, no segundo, é onde está o erro que ele aloprou. Beleza? Beleza, pega nada. Então, esse aí foi os níveis das linguagens. Cai direto. Sem sacanagem. Isso aí deve cair pelo menos umas 3 ou 4 questões na prova, as pessoas não percebem. Ó, de acordo com a norma culta, qual é o nível de linguagem utilizada? As pessoas não estudam, porque essa matéria é a matéria inicial da língua portuguesa. É a matéria inicial. Então, elas não dão atenção a essa parte, que é importantíssima para que você possa resolver algumas questões, né, na prova. Que tem, todo ano fala sobre níveis de linguagem. E agora o que a gente vai falar, o que está mais presente hoje, na minha opinião, é níveis de linguagem, funções da linguagem e interpretação.
E isso tudo dentro de interpretação. Às vezes, numa questão de interpretação, ele fala norma culta. Ele fala em nível de Como nessa interpretação mesmo, essa última que a gente fez estava falando do Exatamente. regionalismo. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas falam que é interpretação, mas na verdade é uma questão de nível de linguagem. Entendeu? E tem isso, pelo menos umas 3 ou 4 questões em cada prova. Você vai fazer a prova do bombeiro, você vai perceber. E vai conseguir. Beleza? Tem que... E essas questões, elas caem também em questões consideradas questões de literatura. Entendeu? Então, às vezes a questão o cara acha que é literatura, mas é nível de linguagem. Não precisa nem o cara conhecer a obra. É só ele ler, ver o que se encaixa e responder. Sua filha? Pergunta a sua mãe, não sei não. Vai lá, pergunta ela. Vai. Pode ir. Vamos mandar ver, então? Posso seguir? Lá na frente, do portão. Assim. Beleza, pode seguir sim, professor. Desculpa demorar. Nada, tranquilo, tamo junto. Vamos nessa. Então, funções da linguagem. A gente falou em nível de linguagem, agora vamos falar em funções da linguagem. E aí, as funções da linguagem, ela é utilizada de acordo com a intenção do falante. Qual é a intenção do falante? É persuadir? É informar? É dar um tom de emoção? Qual é a função da linguagem? Qual é a intenção do falante ao passar a mensagem? Só um segundo que eu vou fechar a porta ali. Então, elas são classificadas em 6 tipos. Né? Função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Meu amigo, vai cair uma questão dessa na sua prova. E você não pode errar. Nesse ano, a minha aposta é em metalinguagem. Beleza? Yes. Metalinguagem. Vai cair, você vai precisar saber o que é metalinguagem. Show? A gente vai aprender. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Assim, elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Qual é o objetivo de cada ato desse aqui na comunicação, na passagem ou na recepção da mensagem? Embora haja uma função que predomine, isso é importante, porque às vezes você vai ver um texto que tem uma função emotiva, na verdade, ele é uma função conativa. Beleza? Então, você pode ter algumas outras funções dentro do mesmo texto, mas você tem que olhar para o que predomina. Beleza? Função referencial. E agora, muita atenção, hein? Também chamada como função informativa. A função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Então, aqui, veja bem, não tem o objetivo, a intenção de persuadir. Tem a intenção apenas de informar. Beleza? Voltada para o contexto da comunicação. Exatamente. Às vezes, um jornal, olha só, é uma coisa complicada.
O português não é igual na matemática. 2 mais 2 são 4. Beleza? Português, Beleza. aí, principalmente nessas matérias que são relacionadas com interpretação, você acha que é 4, mas vai dar 1000. Então é uma linguagem, vamos dizer, mais imparcial. Ela só tem o intuito de dar informação, Só não te se dá posicionar a informação. respeito. Exatamente. Mas num jornal, pode ter certeza absoluta. Tem a opinião do autor. Sim, sim, tem. É tendencioso. Até como não tem como dar aula sem se posicionar, né, professor? Exatamente. Só sem. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Acho que você pegou o feeling da coisa. Então, vamos lá. Voltada para o contexto da comunicação, e agora muita atenção para essas características agora que vão ver. Ó. O tipo de texto é escrito na terceira pessoa, singular ou plural, enfatizando seu caráter impessoal. Então, aqui é impessoal mesmo. Se você perceber no texto jornalístico que tem a opinião do autor, não é mais função referencial. É uma outra função que a gente vai ver mais para frente. Tá? Ele é função também denotativa, ou seja, é o sentido real da coisa, não tem opinião nenhuma. É única, exclusivamente informar. Beleza? Os textos, como exemplos de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos. Aí sim. Texto jornalístico, ó. Cuidado, pode ter texto que é só informativo ou não. Tá? E científicos, todos eles por meio de uma linguagem denotativa. Veja que a presença da denotação, que é a linguagem real, é o sentido real da coisa, está presente. Informam a respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos à linguagem. Beleza? Exemplo de uma notícia. Na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização de sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar, acho que é R$ 4,53 para comprar dólar. É isso mesmo. R$ 4,05, né? Centavos, perdão. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 94. Então, aqui não tem opinião nenhuma, tem só informação. Mais exemplos. Amanda foi morar em outro país para fazer doutorado. Beleza? Erro na correção de provas do Enem afeta cerca de 6.000 provas. Tem opinião de alguém aí? Não. A voz passiva é a voz verbal que indica que o sujeito da oração sofre ou recebe determinada ação em vez de praticá-la. Desnutrição de mães agrava efeito do Zika no cérebro de bebês, mostra estudo. Aí tem até a fonte aí, ó. Informamos que recebemos os produtos solicitados no dia 19 de janeiro de 2020 e agradecemos a rapidez na entrega da mercadoria. Beleza? Então, só informou. Então, é linguagem referencial ou denotativa. Função emotiva ou expressiva. Vixe. Minha internet está instável. Mas está com... Tá show, não tem nada errado não. Também chamado de função expressiva, na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos, subjetividade por meio da própria opinião. Então, poético. Poético. Não, calma, tem a função poética aí. Aqui é emotiva, ele só transmite as emoções dele. Não necessariamente tem mensagem, tipo, não é... Aquele negócio que você mesmo tinha falado, como é que é o nome? Que... Ai, esqueci. Persuasão? Aquele bagulho. Não necessariamente você tem que... Você tem como usar palavras
para construir uma coisa que não realmente é o significado da parada. Ah, entendi. Desculpa. É isso aí. Entendi. É isso mesmo. Esse tipo de texto escrito em primeira pessoa está voltado para o emissor. Está voltado para o emissor. Beleza? Uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplos, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, diários. Todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação. Uso de sinais de pontuação. Por exemplo, reticências, ponto de exclamação, etc. Exemplo de e-mail para a mãe, da mãe para os filhos. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, está demonstrando o sentimento dela. Mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Mais exemplos. Nós, moradores da favela, viemos todos os dias divididos entre o medo e a desconfiança. Então, ele está expressando como ele se sente. Estou muito orgulhosa. Meu filho foi aprovado. Tive uma infância muito feliz. Brinquei na rua, subi em árvore, joguei bola. O arguido telefonou para A e disse: eu vou te matar, você não vale nada. Trecho do poema Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Então, quer dizer o que ele está sentindo. Beleza? Agora, a função poética é característica das obras literárias, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. É isso mesmo. Conotativo é o sentido figurado da palavra. Não é? Beleza? Utilização do sentido figurado, ou seja, vai ter a presença de figuras de linguagem. Vai ter que ter uma certa interpretação do leitor. Certo? Aqui existe uma expressa emoção ou sentimento do emissor. Está centrada no emissor, na emotiva. Na poética, vai ser características de obras literárias e vai ter o sentido conotativo. Vai ter presença de figura de linguagem. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida. Beleza? Cuidado para a gente não confundir a emotiva com a poética. A emotiva vai transmitir, o objetivo é transmitir as emoções. Na poética, de que maneira a mensagem será transmitida? Por isso, por meio de escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem, como nós já falamos. Por isso, aqui, o principal elemento comunicativo é a mensagem. Beleza? Na emotiva expressiva, o principal elemento, o foco está no emissor. Aqui, na poética, o foco é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas, em que há o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas. Exemplo de uma história sobre a avó. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Poço de sabedoria. Isso aqui é o quê? Metáfora, né? Figura de linguagem, né? Falava de tudo e sobre tudo, e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Então, aqui, né, ele utilizou a figura de linguagem para falar da avó. Mais exemplos. O trecho da música Pra Você Guardei o Amor, de Nando Reis.
Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Beleza? Sim, é tipo. Ele não tem aqui expressamente o sentimento dele. Ó, eu tô louco de paixão por você. Não tem isso. Ele Sim, tem, sim. por meio de figuras de linguagem, a mensagem de que ele está com saudade da pessoa que ele quer passar. Mas aí quando eu falo, por exemplo, amor que arde, você está usando, você tem um texto poético, né? Uma função poética. Porque você usa Exatamente. figuras de linguagem, mas ao mesmo tempo você fala de sentimentos também. Não fala? Não, Não nesse pode. caso não. O Não. sentimento é como a pessoa está se sentindo. Olha, eu tô pau da vida com você, eu vou te arrebentar. Isso é expressiva e emotiva. A poética, Entendi. ela tem também a presença da primeira pessoa, mas ela não expressa aqui, por meio de palavras, como ele está se sentindo expressamente. Entendi. Ele se utiliza de figuras de linguagem para dizer. Mas se ele usar figuras de linguagem se expressando, tipo, falando do amor dele, de qualquer forma, vai ser. Não, aí não. Aí, olha só, é o que a gente falou no início. No mesmo texto, podem ter várias funções de linguagem. Funções. Aí a Entendi. gente tem que ver aquela que predomina. Entendeu? Entendi. Se Aí ele eles fala... caracterizam o texto. Fecha a porta, amor, fecha. E aí, se... Meu filho, foi meu filho. Aí, se no mesmo texto, embora haja função poética, mas o tempo inteiro ele fala de como ele está se sentindo, aí é emotiva. Beleza? É a predominância da parada, né? Pode crer. Exatamente. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Figura de linguagem, né? Ou seja, ninguém se mete. Frase da obra. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Então, amigo, é obra literária? Nem pensa. Função poética. Beleza? Função poética. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Beleza. Frase usada em publicidade. Em tempos de turbulência, voe com fundos de renda fixa. Então, quer dizer, usou de figura de linguagem, nem pensa, poética. Trecho do poema Retrato do Artista Quando Coisa, de Manuel de Barros. Pô, obra literária, função poética. Maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Quer dizer, é um jogo de palavras para dizer como ele se sente. Beleza? Show? Beleza. Aí, Pega nada. veja que existe aqui, por exemplo, sou abastado, existe aqui presença de emotiva, mas o foco, né, é a passagem da mensagem, como a mensagem está sendo passada em relação a como ele está se sentindo utilizando-se de figuras de linguagem. É isso. E aí nem pensa, amigo. É texto literário? Função poética. Acabou. Função poética. Beleza. Função fática. Essa é legal. Função fática é aquela que quebra o gelo. É aquela que abre a comunicação com a outra pessoa. Como você encontra as pessoas, por exemplo, no elevador, na rua, né? Alô, tudo bem? E aí? Tá calor, né? Tá quente hoje. E aí, pô, o Flamengo vai ganhar, o Flamengo vai perder, tal, não sei o que lá. Então, coisas assim que quebram o gelo, que iniciam uma comunicação, um diálogo. Então, essa é a função fática. Então, vamos lá. Exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia. Viu? Bom dia, precisava marcar uma consulta.
Aí fala, aí começa a conversar. Então, houve a função fática no início, né, de iniciar a conversa. Mais exemplos. Tá me ouvindo? Tipo assim, vai falar com alguém no telefone, alô, alô, tá me ouvindo? O desentendimento entre eles poderia ter sido evitado, entende? Você sabe que já deveria ter terminado, não é mesmo? É isso. Alô? Então, quer dizer, são coisas que... É claro que essas frases, elas estão inseridas no contexto, né? Então, aí você imagina que, de repente, tem duas pessoas que se encontram assim e vai falar sobre alguma coisa, aí alguém vai e lança uma pergunta, entendeu? Não necessariamente o alô, o bom dia, boa tarde, o tá calor, não necessariamente essas palavras são só com essas que tem a função fática. A função fática pode ser qualquer Sim. que abra o canal de comunicação. Sim, tá bom. Beleza. Beleza? Função conativa ou apelativa. Essa, o intuito é de convencer o leitor. Beleza? Então, é como na sua redação. A sua redação, você não tem que dizer a sua opinião na conclusão, normalmente. Sim, eu tenho. É na conclusão que Sim, você tem. coloca a sua opinião. Não é isso? Sim. Então, ali, É. a redação é um texto com a função de linguagem conativa. Beleza? Entendi. Ou então um artigo, ou então uma coluna de um jornal, ou então, sei lá, alguém que escreveu alguma coluna numa revista. As colunas são textos claramente com o intuito de convencer o leitor com função conativa. Beleza? O intuito é convencer. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. É muito utilizado nas propagandas, publicidade, discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio de mensagem transmitida. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso do vocativo. O que são verbos no imperativo? São aqueles que são praticamente... Te mandam fazer alguma coisa. Mandamento, exatamente. Vote em mim. Entre, não vai se arrepender. Tipo assim, Não quando... perca essa. Ou algumas. Perca essa, exatamente. E o uso do vocativo é: fulano, vote em mim. Beltrano, pode entrar. É só até amanhã, não perca. Ó, não perca. Mais exemplos. Horóscopo do dia de Peixes, 21 de janeiro de 2020. Vênus se aproxima de Netuno com seu ciclo e recebe tenso aspecto de Marte. Tenso aspecto de Marte em Sagitário, marcando o período que sua sensibilidade, que já é intensa, ganha ainda mais espaço e força. Quer dizer, essa é a opinião desse cara que está escrevendo o horóscopo. Ah, mas ele estudou para isso, blá, blá, blá. Beleza, ele estudou para isso, mas ele está querendo convencer a pessoa a continuar lendo o texto dele. E outro dia, acho que foi até minha esposa que ela estava lendo isso aqui, para ela continuar lendo, ela tinha que pagar. Então, quer dizer, se fosse... não, quero continuar lendo. Quer dizer, convenceu, foi-se utilizada a função conativa para convencer aquela pessoa a pagar para continuar lendo o horóscopo. Entendeu? Promoção imperdível. Confira as melhores ofertas. Com o nosso curso online, seu desempenho no idioma terá uma melhora de 70% em 3 meses. Vixe Maria! Esse curso é não É maneiro, top esse. é fazer, né? Não perca a chance de levar 2 pizzas pelo preço de uma. Então, acho que você já entendeu a função conativa. Beleza? E a metalinguagem? Metalinguagem nada mais é do que a linguagem que se refere a ela mesma. Certo? Quer dizer, um sistema para falar de um sistema.
a língua para falar da própria língua, a escrita para falar da própria escrita, um autor falando do próprio autor. Beleza? Isso pode ter, isso tem, inclusive, no exercício que a gente vai fazer. Dessa forma, o emissor, que é quem fala, explica um código utilizando o próprio código. Certo? Exemplo. Escrever uma forma de expressão, escrever uma forma de expressão gráfica. A forma de expressão é gráfica, e você vai escrever. Isso define o que é escrita. Escrever uma forma de expressão gráfica. Isso define bem como exemplifica a função metalinguística. Beleza? Uma mensagem é uma comunicação oral ou escrita. Está explicando o que é mensagem. Através de uma mensagem. Através de uma mensagem. Show. Frase é uma unidade linguística de estrutura e sentido completo. Está utilizando uma frase para explicar o que é frase. É a frase se explicando com ela mesma. Veja, como editar um vídeo para aprender a editar vídeos. É tipo um pleonasmo, né? O pleonasmo, é um pleonasmo na frase, né? É isso. Mas aqui ele tá, eu quis colocar isso dessa forma para que ficasse mais claro, mas em alguns textos é sinistro você enxergar isso. Então tem umas questões de metalinguística que tu não percebe, cara. Fica muito fundido no texto, você não entende. Então, eu sempre pegava em metalinguística. Metalinguagem, para mim, era um negócio que é complicado. O que acontece? O que eu acho, né? Eu era uma bosta também em interpretação. Isso é interpretação. Eu era horrível em interpretação. E aí, o que eu fiz? Caraca, como é que eu vou resolver isso, né? E aí eu estudei num curso que tinha uma professora que ela dava aula só de redação e interpretação. Cara, ela trouxe uns textos sinistros. Que a gente passava ali 2, 3 aulas só interpretando o texto. Caraca, a partir dali eu falei... Aquele de 2019, eu acho que foi do ano passado mesmo. Terceira Margem do Rio. Nossa, aquele livro é punk, mano. Na moral, é punk. Quer ver os concursos que tem os textos assim? Colégio Militar. Colégio Militar é sinistro. Sim. Eu fiz um da AFA que teve também a mesma... também se fazia referência a esse livro. Esse livro, ele é bem chatinho, esse que eu falei agora, essa Terceira Margem do Rio. Aí tinha um monte de questões, acho que foi a AFA mesmo, que quando eu estava fazendo, eu estava pegando umas questões da AFA. Cara, pegada. É sinistro. O Colégio Naval, a Escola Naval, EFON, todas essas provas da Marinha, eles têm um sentido subjetivo muito grande e entranhado no texto. De repente, você lê uma coisa, né, mas não é exatamente aquilo que quer dizer. Aí, meu amigo, como que você resolve isso? Interpretando vários textos, muitos textos. Entendeu? Então, acho que já foi. Você entendeu o que é metalinguagem. Né? Aqui tem uma explicação de funções da linguagem com a comunicação. É só uma figura, só você vendo a figura você já vai começar a entender, né, que tem várias funções do texto, é que predomina. Todas elas, né, elas apontam para a poética, né? E aí na poética tem a emotiva do emissor e tem a conativa do receptor, tá? Pode ter também dentro da poética, a emotiva e a conativa, aí você vai ter que ver o que mais predomina. Beleza? O que predomina, mas aparece. Beleza. Então, vamos lá. Aqui não sei se vai dar tempo de a gente fazer muitos exercícios, acho que uns 2 ou 3 dá para fazer. Tudo bem. Aí é bom que eu aí. fico com esse PDF para estudar. Isso, show. A sinal alternativa é que o termo em negrito do fragmento citado não contém traço de função emotiva da linguagem.
Então, não contém traço de função emotiva da linguagem. Os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens, nem junto aos frascos de remédio. Infelizmente. Ó, infelizmente, está dizendo Não, expresso. você já está expressando. Eu estava já nas outras. Já tem A, os sinais de pontuação, né? De exclamação. sim, eu acho que a A não é, eu acho que a C também não é, porque está dizendo. Não, vamos uma por uma. Tá, beleza, beleza. Não contém traço de função emotiva. Sim, A sim. leitura ganha contornos de cobaia de laboratório. Cobaia de laboratório. Quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Então, é expresso como que ele acha que é a leitura. Então, tem função emotiva. Né? Sim. Tem função emotiva. Uhum. Sim, porque ele dá ele faz uma comparação com outra coisa para explicar algo, né? Então, tipo, ele... Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que vai se comprar, os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus. Aí realmente não tem nada emotivo falando na letra C. Sim, Nada. sim, Essa seria a que não contém traço de função emotiva. Não tem. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos para ser desmontados e montados picadinhos. Quer dizer, ele está transparecendo ali o sentimento dele, escrevendo ratinhos mortos, prontinhos. Então, usando a comparação de novo para expressar o sentimento dele. Aqui ele mesmo já está confundindo função emotiva com função poética. Né? Função poética que se utiliza de figura de linguagem. A função emotiva, ela tem o foco no emissor. Essas aqui, na minha opinião, elas estão baseadas na mensagem. Então, seria função poética e não função emotiva. Mas, beleza. Mas o próprio autor, ele já... O próprio cara que faz a questão, ele já confunde isso aí, tá vendo? Mas ainda bem que a gente entendeu. E a letra C é a nossa resposta correta. E realmente não tem nada emotivo na letra C. Beleza? Ó, Beleza. leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo de Graciliano Ramos. Quer dizer, é uma obra literária. Então, com toda certeza, vai ter a presença da função poética. Vamos para a resposta. Assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem em São Bernardo. A gente vai ter que voltar e ler. Vou te falar, essa questão é difícil para cacete. Vamos lá. Metalinguagem. Então, ó, resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas. E logo planejei, tá? Adquirir a propriedade. São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Não vejo nada de metalinguagem aqui. Não vejo. Uma semana depois, à tardinha, eu que ali estava aboletado desde meio-dia, tomava café e conversava.
bastante satisfeito. Você vê que tem a função poética. Nessa aqui não tem metalinguagem. Uhum. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Isso aí. Então, ele utilizou Camões para explicar Camões. Então, Sim, aqui, nitidamente, tem metalinguagem. Mas não é simples de se enxergar. É difícil. Mas, agora, né, depois de passar atenção tudo que a gente tá, não tem como errar, né? Porra. Então, 3. Começa com 3. Então, só pode ser aí aprendendo a fazer prova agora. Se Assim, começa agora. com 3, a B, a C e a E estão fora. Beleza? Então, ou a 5 ou a 4. Então, quer ver qual o primeiro? 5 ou 4? Vê a 4, pô. Vamos na ordem dos Vamos fatores. na ordem, né? Show de bola, é isso aí. Já viram como perdemos tempo Em procedimentos inúteis. padecimentos inúteis? Não era, Padecem. não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência? Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores? Será? Então não tem nada de metalinguagem aí. Nada. Não. 5. Foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Então ele está se utilizando da literatura para explicar o que é literatura. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Beleza? Então, a 5 é a metalinguagem. Letra Então é a. Beleza? Vai cair uma questão de metalinguagem na prova. Vai cair. Show? Show. O que é essa aqui? Deixa eu ver. Aqui agora é para você... Essa aqui você pode ir direto para a resposta. Ó. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia ou boa tarde já não funcionam para engatar conversa. Então, ele está falando de quê? Que função? Fática. Ah, garoto. É isso aí. É isso. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou do futebol. Então, serve qualquer assunto. Pode-se falar do tempo, do futebol. Ela faz referência à função de linguagem cuja meta é quebrar o gelo, blá, blá, blá. Então, letra C, Fática. função fática. Pega nada. O canto do guerreiro. Peraí, rapidinho. Ah, tá. Ele tá falando, tem que ler o texto. Show. Aí essa a gente encerra com essa. Beleza. Pega nada. O canto do guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos que estimem a vida. Sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou, que vibra o tacape com mais valentia. Quem golpes daria, fatais como eu dou. Guerreiros, ouve-me, quem há como eu sou. Então, de Gonçalves Dias. Aqui vai estar presente, que é uma obra literária, Gonçalves Dias, é a função poética. Tá? Agora, Macunaíma também é função poética, beleza? Só que aí tem outras funções dentro dela. Acabou-se a história e morreu a vitória. Essa é a 5, né? Deixa eu ver aqui. Essa é 4, eu acho. Então, acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Mangolo na tribo Tapaiumãs. E os filhos delas se acabaram de um em um.
não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão no deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoceira. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Mário de Andrade. Considerando, Machado Mário de Andrade. Considerando essa linguagem desses dois textos, verifique-se. Então, essa é a número 4, né? A função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto? Não, né? Não, ela tem um sentido. Ouve-me, guerreiros, tem vocativo, né? Tá dizendo uma parada para alguém. Não tem como você falar. Exatamente. A linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto o segundo predomina a linguagem formal. Não, o segundo não é linguagem formal. Não havia mais ninguém lá. Tangolô mangolo. Isso não é. Dela tangolô mangolo. É uma gíria, né? Deve ser uma gíria. Não sei. Há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. É exatamente isso. Então, olha só. Tacape é uma palavra de origem indígena. Tá? E Tapaiumães é uma tribo indígena. Então, a letra C é a nossa resposta. Tá? Beleza. A função da linguagem no primeiro texto centra-se na forma de organização da linguagem. E no segundo, o relato de informações reais. Então, no primeiro texto, organização da linguagem. Você acha que não tem nada a ver, né? Não tem nada de organização de linguagem no primeiro texto, né? Não. Nada a ver. Não. Relato de informações reais no segundo pode até ser que realmente seja. Mas função da linguagem, organização da linguagem, não. A função da linguagem centrada na primeira pessoa predominante no segundo texto está ausente no primeiro. Qual pessoa? Primeira pessoa. Primeira pessoa. Ninguém é terceira pessoa, né? Ninguém é terceira pessoa, então tá errado. Ouve-me. Meu, aqui sim. Quem também é terceira. Né? Guerreiros, quem há, então a predominância é em terceira pessoa. Tá errado. Terceira pessoa. Beleza, meu amigo? Aí vai até o 15 para você se divertir. Pô, beleza. Essa aí, você acha que vai mais provavelmente ter funções do que... Não, olha só. Eu acho que vai sair... Eu acho que a importância, né, dos níveis, do conhecimento dos níveis é maior do que das funções. Mas vai cair pelo menos uma questão de funções da linguagem. Tá? Pode Entendi. cair... E como funções da linguagem é uma coisa que é mais difícil. Você colocou mais exercícios. Exatamente. Entendi. Tá? Aqueles 4 ali que eu botei em níveis, eles já resolvem. Já resolvem. Tanto é que você... Sim, porque níveis é uma coisa que se explica por si só, né? Níveis é uma coisa que se explica por si só. Isso. Enquanto metalinguagem, essas coisas são meio complicadas. Exatamente. Porque aqui você pode ter, no mesmo texto, várias funções de linguagem. Aí você precisa ter mais textos para que você possa compreender, entendeu? Entendi. Beleza. Obrigado pela aula, professor. Sempre bom estar aí contigo. Show. Essa aula de hoje, ela é muito importante, porque a maioria das questões, elas são baseadas nisso aqui que a gente viu hoje, entendeu? Em níveis de linguagem, funções da linguagem, interpretação. Então, acho que vai te ajudar bastante. Valeu, meu amigo. Tá bom. Forte abraço.
próxima. Tá bom, obrigado. Abração. Valeu, tamo junto. Valeu. Vamos.